Amém? Nós vamos para a ministração. Pegue sua Bíblia, abra comigo em Salmos capítulo 30, versículo 5. Salmos capítulo 30, versículo 5. Salmos 30, versículo 5. Na verdade, o que nós vamos pegar é o finalzinho ali dele. Amém? Vamos ler o versículo todo, mas a minha ênfase vai ser na parte B. Porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém? A noite pode ser de choro, pode ser de pesar, pode ser de duras batalhas, mas a alegria vem pela manhã. Acabamos de cantar isso, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero pregar para você, eu quero ministrar o seu coração a respeito de um Deus que trabalha no turno da noite. O nosso Deus trabalha no turno da noite, Ele não dormita, Ele não descansa. O nosso Deus, Ele não se cansa, Ele não para de trabalhar. Portanto, enquanto você deita a sua cabeça no seu travesseiro, às vezes parece que tem espinho no travesseiro, né? Às vezes você não encontra jeito. Eu já tive algumas noites que eu passei assim, sem conseguir dormir, sem na verdade conseguir descansar. Às vezes o sono, o cansaço está ali, latente no corpo, mas você não consegue pregar o olho. E eu quero te desafiar nessa manhã a crer que quando isso acontece, o seu Deus está trabalhando em seu favor. Amém? Algumas pessoas aqui também já passaram uma noite inteira em claro, preocupados com algo que precisava resolver no dia seguinte. Outras pessoas talvez ansiosas com medo da morte, por causa de uma enfermidade ou numa expectativa de algo ruim que pode acontecer. Mas eu quero dizer para você, a noite é exatamente quando os maiores medos nos visitam. E não é comum, né? Não é incomum os exemplos bíblicos de que nos momentos da noite, pessoas passaram por aflições, por dores, por momentos difíceis. Por quê? Porque a noite é o tempo onde as pessoas estão transitando, precisando de luz, onde a luz não é presente, né? Você percebeu já algo? Que o Senhor, Ele é o sol da justiça, Ele não é a lua da justiça, né? Ele não fala que Ele é a lua da justiça. Por quê? Porque o sol fala do dia. O dia é onde o Senhor se mostra a todos, mas à noite, o sol deixa de existir à noite, irmãos? Não, o sol está, né, encoberto, mas o sol continua existindo. Esse é o nosso maior desafio, continuar crendo que existe um sol, embora eu esteja passando por uma noite. Existe alguém que está trabalhando em meu favor, eu só não posso ver, mas eu preciso crer. Nós precisamos crer. Sabe, eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Deus trabalha nessa hora. Deus trabalha no turno da noite. Quando o sol se põe, você volta para casa, você está lá no seu quarto, deita na sua cama, né? Põe a cabeça no seu travesseiro. Eu quero dizer para você, você pode dormir em paz. Talvez você está em guerra com o seu cônjuge, você está com problema com seus filhos, você está com as contas vencendo, você está com problema de enfermidade na família, você está com falta de paz porque você está sem trabalho. Mas a Bíblia diz que quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, descansa, 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 porque o Senhor está trabalhando em seu favor. É nessa hora que Ele começa a trabalhar. Você pode dormir em paz, porque o guerreiro de Israel não dormita, o nosso Deus não descansa. Sabe, muitas vezes nós ficamos ali agitados, tentando resolver os nossos problemas, querendo ter todas as nossas coisas sob o nosso controle. Enquanto nós estamos agitados para lá e para cá, querendo resolver do nosso jeito os nossos problemas, o Senhor espera. O Senhor espera. Mas quando você dorme e descansa, o Senhor trabalha por você. É isso que diz uma música muito antiga, só crente raiz vai lembrar dessa, e eu sei que a pastora Diana sabe. Deve ter mais algum crente raiz, Paulo Bidóia deve saber também, né? Aquela assim: não tenha sobre ti
um só cuidado qualquer que seja. Lembra dessa? Pois somente seria muito para ti. Aí é Deus falando para você assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Minha voz não é muito boa, mas deu para você entender a mensagem. Amém, irmãos? É isso que o Senhor Deus diz para você. Agora você podia aplaudir o Senhor depois dessa, né? Você podia dar um glória a Deus aí, porque Ele diz para você: é meu, somente meu. E o seu trabalho é o quê, irmão? Descansa. Os irmãos da internet estão me vendo aí? Descansa, meu irmão. Descansa. Descansa no Senhor. Esse é o nosso grande desafio. O nosso grande trabalho é descansar no Senhor. E sabe, querido, sabe por que você tem que descansar? Porque algumas coisas acontecem à noite. Ah, pastor, a noite é um tempo de medo. Você já viu criança ter medo de dia? Não, mas quando está de noite, tem casas que tem que dormir com uma luz acesa. Porque se as crianças precisarem ir ao banheiro, elas têm medo da escuridão. As crianças têm medo da escuridão. Por quê? Porque podem cair, pode tropeçar, mas não é só isso. Elas têm medo da escuridão porque a escuridão dá a elas a impressão de que alguma assombração pode aparecer, algum fantasma. Mas agora deixa eu te falar uma coisa: existe fantasma, irmão? Você que já cresceu um pouquinho, você que já tem alguma idade, né? Você já sabe que fantasmas não existem, não é verdade? E você que é crente, que nasceu do Espírito, né? Você sabe que espíritos que já passaram, de pessoas que já morreram, não transitam entre nós, ok? Então você não precisa ficar com medo dessas coisas. Mas por que muitas vezes, né, o diabo coloca assombrações, que não são aquelas da infância, para aterrorizar a nossa noite? Sabe, para tirar o nosso sono, para colocar medo no nosso coração, para colocar culpa. Sabe o que eu quero declarar sobre a sua vida? Que talvez a sua noite tenha sido noites assombradas. Sabe, onde a sombra, o medo, a culpa, a incerteza, a dúvida podem estar pairando sobre a sua cama, pairando sobre a sua vida. Mas eu quero declarar que nessa manhã o sol da justiça brilhará sobre a sua vida, removendo todo medo, removendo toda culpa, removendo toda agitação. O Senhor traz descanso sobre a sua vida nessa manhã, amém? Porque à noite o Senhor vem com a justificação. Em Gênesis capítulo 14, nós lemos a história que Abraão teve uma grande vitória. Você conhece a história, nós já pregamos sobre isso. Ele e os seus 318 homens haviam vencido o exército de 4 reis. Era um exército muito grande, em apenas 318 pessoas eles venceram. Aquilo foi uma vitória espetacular, sensacional. Na volta da batalha, Melquisedeque, que era alguém sem genealogia, não tinha pai, não tinha mãe, ninguém conhecia direito, mas era um sacerdote de Deus, sacerdote do Altíssimo. Ele veio ao seu encontro e ele entregou a Abraão pão e vinho, representando a ceia do Senhor. E ao receber a bênção de Melquisedeque, Abraão então devolveu a Melquisedeque 10% de tudo aquilo que ele havia recebido dos despojos daquela grande batalha. Olha só, a gratidão de Abraão. Quando Abraão entregou o dízimo, Abraão reconheceu que ele havia experimentado de uma vitória que ele mesmo não poderia conquistar. Deixa eu te dizer uma coisa, um parênteses aqui. Quando você devolve o seu dízimo, você está dizendo para Deus que Ele te deu algo que você sozinho não conseguiria receber. Que você entende e reconhece que o suprimento e as bênçãos e a prosperidade que você tem recebido de Deus, só Deus poderia te dar. Ainda que você tivesse sido formado em qualquer faculdade ou tivesse feito qualquer curso, você conseguiria receber o quanto Deus tem te dado. O dízimo fala disso. Então Abraão fez isso. Abraão tinha recebido uma grande vitória.
Ele estava como um crente. No final de uma conferência, como é que você fica no final de uma conferência? Aleluiado, né? Às vezes você está suado, você está ali cansado fisicamente, mas você está glorificando a Deus. Como é que você vai embora no último dia de conferência, né? Refinados pelo fogo, como é que você vai embora? Meu Deus, você sai soltando fogo, né? Você sai querendo orar por todo mundo, por quê? Porque você entendeu que você recebeu muito de Deus, cheio de alegria, cheio de fé. Mas no capítulo 15, um capítulo depois, isso no capítulo 14 de Gênesis, mas no capítulo 15, a Bíblia diz que o Senhor vem ter com Abraão. Olha o que diz, e diz para Abraão o seguinte: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Irmãos, tem duas coisas que nós precisamos perceber nesse texto. A primeira é que Abraão estava com medo. Presta atenção. Deus havia dado uma vitória a Abraão sobre o batalhão de 4 reis. Abraão tinha apenas 318 pessoas caminhando com ele. 318 pessoas do seu exército. Ele venceu um batalhão, um exército de 4 reis. E na hora de dormir, a Bíblia diz que Abraão estava com medo. Abraão estava com medo. E o Senhor disse para ele: não tenha medo. Quando que Deus disse isso para Abraão? Quando ele estava sentindo medo. Mas por que será que Abraão estava sentindo medo? Depois de uma vitória tão grande. Ele havia derrotado, né, esses 4 reis. Talvez ele estivesse pensando que esses generais estariam organizando um contra-ataque. Talvez ele estivesse pensando ali que algo ruim poderia acontecer. Tem gente que pensa assim: as coisas estão muito boas, as coisas estão boas demais, eu estou desconfiado, vai vir um levante grande. Os antigos falavam isso, né? Antes para mim, pode ser que algo terrível esteja vindo à minha direção. Mas é nesse momento que o Senhor aparece numa visão para Abraão. Sabe, e se você não crer, que o Senhor apareça numa visão a você e diga isso para você. Se você não conseguir crer na palavra do profeta que está dizendo para você nessa manhã, descanse, que o Senhor apareça a você em sonho e diga: filho, eu estou trabalhando em seu favor, durma em paz. Amém, irmãos? Porque é isso que Deus disse para Abraão: não tenha medo. Mas não foi só isso, né? Ele disse lá: não temas, Abrão. A segunda palavra que ele disse: eu sou o teu escudo. Eu sou o seu escudo. Mas não é um escudo tipo do Capitão América. Por quê? Porque o escudo do Capitão América protege só o braço, né? Naquele tempo o escudo protegia o corpo todo. Os escudos iam na frente da batalha. Ele ia do chão até o mais alto da cabeça. Então eles andavam embaixo, apoiavam a parte de baixo do escudo, e em cima estava com o corpo segurando. Deus diz isso: eu estou empenhando o meu ser inteiro para guardar você. Foi isso que Deus disse a Abraão. Então, quando o Senhor Deus deu essa visão para ele, deu essa palavra em sonho, Abraão sentiu como se o Senhor estivesse o guardando, o cobrindo como um todo. Sabe, irmãos, hoje nós somos os filhos de Abraão, e tudo aquilo que o Senhor disse para Abraão, Ele também deu para nós, Ele diz a nós. Então, se Deus disse para Abraão que ele era o escudo dele, pode crer, o Senhor também é o seu escudo. Nós podemos desfrutar das promessas de Abraão. À noite, quando você estiver debaixo de ataque, quando você estiver com dificuldade, sem conseguir dormir, sentindo amedrontado, saiba que o Senhor está como um escudo a proteger a sua casa, está como um escudo a proteger os seus filhos, está como um escudo a proteger a sua vida financeira. Sabe, irmãos, quando nós estamos mal, doentes, é o momento em que a febre, a dor, vem mais alucinante. Sabe, é nessa hora que você tem que crer. Receba um cântico durante a noite. Jó diz que o Senhor nos dá cânticos de vitória à noite. Lá em Jó 35:10. Cânticos de vitória à noite. A palavra de Deus à noite é um símbolo de lutas, é um símbolo de provações. Projeta para mim Salmo 77:6. É um símbolo de tristezas. Salmo 77:6, olha lá: de noite indago no meu íntimo, e o Senhor, e o meu espírito perscruta. Ou seja, olha aí, é à noite eu fico me indagando, à noite eu fico me perguntando,
A noite é só um símbolo, mas a noite também pode ser um momento da nossa vida. Pode ser um tempo angustiante, de insônia. Mais adiante, o Senhor, na história de Abraão, Ele conduz Abraão para o lado de fora da casa dele. Abraão está ali, nervoso, amedrontado, temendo alguma coisa. Aí depois de dizer isso para ele: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Depois de dizer isso, Abraão já dá uma recuperada no fôlego. Ele diz: vem aqui para fora. Parece estranho, né? Mas ele está com medo. Ele está ali dentro do quarto dele com medo. Aí Deus ainda diz para ele: venha para fora. Sabe o que é vir para fora? É você dar sinais de que você crê. É você demonstrar a sua fé. Você está no íntimo do seu quarto e está com medo. O Senhor diz, Deus diz para você: não temas, eu sou o seu escudo. Logo Ele diz: sai da tua casa, sai da tua tenda. Só sai da tenda quem crê. Eu quero declarar: você vai sair da tua tenda, porque o Senhor tem uma palavra profética para entregar na sua vida nessa manhã. Você vai sair da sua tenda para receber uma palavra ainda mais poderosa. Agora que você já recebeu que Ele é o seu escudo, você já recebeu isso? Agora você está pronto para sair da sua tenda. Agora você está pronto para sair da sua casa, dar atos, demonstrar com atos que você crê que Ele é o seu escudo. E agora Ele vai dizer para você a palavra que Ele disse para Abraão. Porque quando Abraão saiu dali da casa dele, Deus entregou para ele que ele na verdade seria. Ele falou: olha para as estrelas, olha para o céu, assim será a sua descendência. O Senhor está dizendo para você: olha para o céu, quantas estrelas, assim será a sua descendência. Olha para o céu, quantas estrelas, assim será a sua conta bancária. Olha para o céu, quantas estrelas, assim será a sua saúde. Olha para o céu, quantas estrelas, assim serão as bênçãos sobre a sua casa. Sabe, irmãos, quando nós saímos, nós estamos prontos, sabe, a encarar esses momentos de noite. E a noite se tornará uma oportunidade para Deus mostrar a você quantas são as promessas dEle sobre a sua vida. Consegue perceber? Na palavra de Deus, diz que daquela experiência, Abraão creu. Abraão creu e foi justificado. Então a noite é o tempo de você ser justificado. E a fé de Abraão foi imputada como justiça. Ele foi justificado à noite. No meio da noite, cercado de pensamentos de angústia, de medo. Abraão creu na palavra do Senhor. Então ele foi justificado à noite. Foi num momento difícil, sombrio, de uma noite escura, que ele creu no Senhor e por isso foi justificado. Sabe, irmãos, eu declaro no nome de Jesus, que nos seus momentos mais difíceis nesse ano de 2021, nos momentos mais de dúvidas, de medo, de insegurança, de incerteza, o Senhor vai aparecer como escudo e proteção na sua vida. O Senhor vai aparecer como escudo e proteção, e no meio de toda acusação, no meio de toda dificuldade, o Senhor sairá em sua defesa e mostrará a você tudo que Ele tem para fazer na sua vida. Todos os medos se dissiparão quando o Senhor justificar você no meio da noite, em nome de Jesus. Descanse à noite, meu irmão, descanse à noite. Por quê? Porque à noite também vem o livramento. Em primeiro lugar, à noite vem a justificação, mas em segundo lugar, à noite vem o livramento. Eu quero usar o exemplo de outro grande homem de Deus, o profeta, um dos profetas maiores do Antigo Testamento, que é chamado de Daniel. A palavra de Deus conta que ele passou por uma noite escura. Foi uma noite longa, deitado entre os leões. De maneira simbólica, todos nós já enfrentamos leões durante a noite. Talvez uma noite de enfermidades, uma noite de dificuldade, de crise financeira, crise emocional. Talvez todos nós tenhamos enfrentado essas coisas. Todos nós já tenhamos dormido com leões. Você conhece a história de Daniel? Daniel tinha grande favor da parte do rei Dario. É interessante isso, irmãos. O rei não temia a Deus. Mas a Bíblia diz que Daniel, que fazia parte do conselho do rei, ele tinha grande favor por parte do rei. E o que acontece? As pessoas ao redor de Daniel tinham inveja dele, porque ele tinha favor.
Sabe uma coisa? Favor desperta inveja nas pessoas, mas muito trabalho não. Quem trabalha muito para conquistar as coisas que tem, ou que, né, já alcançaram, quem trabalhou muito, atrai o quê? Admiração. Quem trabalha muito, alguém vai falar, olha, esse aí conquistou as coisas. Por quê? Porque trabalhou de sol a sol, se esforçou. Olha, rapaz, esse aí é dedicado. Eu nunca vi ele reclamando. Olha, cansado, e estava lá pegando no batente, trabalhando e tal. Atrai admiração, mas favor atrai inveja. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagina só alguém que fez um consórcio. Pagou ali 80 meses, e no 80º mês que ele pagou, aí ele recebeu, né, ali o direito da contemplação, foi contemplado, né? Depois de 80 meses pagando, ele foi contemplado. O que alguém vai dizer dele? Rapaz, esse é persistente. Esse aí, ó, até o final, parcela depois de parcela. Parabéns, irmão, agora desfruta disso aí. Agora, deixa eu te falar. Se você faz um consórcio, para ajudar um irmão da igreja que vende consórcio, você vai lá e faz. Eu vou pagar quinhentão por mês aí, é uma forma de eu poupar dinheiro também. Eu vou pagar quinhentão nessa parcela aí de consórcio. Uma hora sai. No primeiro mês, por sorteio. Tá! Saiu para você. O que alguém vai dizer? Que é isso, irmão? Você é diferenciado, rapaz do céu. No primeiro mês, pois é, rapaz, no primeiro mês. O que você vai dizer a seu respeito? Eu mereci. Não, é que você não sabe, é muita noite de jejum, irmão. É muita noite de oração. Não, que resposta você tem para dar para um negócio desse? Você só pode dizer o quê? Eu sou amado, eu sou favorecido. Deus me abençoou, Deus me favoreceu. É só isso. Sabe, uma pessoa que vai construir uma casa. Olha, eu ganhei um terreninho do meu pai. E olha, depois de 25 anos eu consegui terminar minha casa. Ó, irmão, essa casa está vendo aqui? Você pode até falar, nossa, que benção. Meu irmão, mas olha, suei. Entendeu? Eu lembro. Foi com o 13º de 96 que eu, na verdade, coloquei telhado de barro. Olha, é verdade, não, recebi um prêmio na minha empresa em 2003. E aí eu coloquei piso, sabe? Aí você começa a falar, mas hoje, depois de 25 anos, está aqui, ó, minha casa pronta. Alguém vai olhar para essa pessoa e vai dizer o quê? Esse cara é esforçado, esse é batalhador, esse corre atrás dos seus sonhos e conquista. Tem algum demérito em ser assim, irmãos? Não. Mas se alguém chega aqui e diz assim, irmãos, eu ganho R$1.200, mas uma pessoa muito próspera chegou para mim e disse, olha, eu gosto de você, fui com a sua cara, por isso eu quero te dar uma casa. Toma a chave aqui, a casa é tua. Alguém que conta um testemunho desse, esse desperta admiração ou inveja? Inveja, irmão. Inveja. Uma vez eu vi um pastor contando um testemunho de uma irmã da igreja, que ela vendia imóveis, e ela chegou na empresa dela, ia ter um sorteio de 2 carros, era uma grande incorporadora, ia ter sorteio de 2 carros, um carro geral, e outro carro, na verdade, pelos grupos de vendas. Aí essa irmã estava lá, o nome dela estava no meio, ia dar um sandeiro em cada sorteio, 2 carros. E essa irmã estava lá, o nome dela estava no meio, na hora do sorteio, pegou lá, Aline Regiane da Silva, aleluia, ela recebeu, a irmã da igreja ganhou o carro, aleluia, você pode dar glória a Deus? Quem sabe o sorteio do shopping, né amor, não vem para nós, aleluia, foi profético, senti no espírito, pode ser aquele Volvo lá do shopping Palladium, né? Aí o que acontece? Depois que você vê o que acontecer, daí você vai dar glória mais forte. Aí o que acontece? Essa irmã ganhou um sandeiro, glória a Deus, amém. Todo mundo ficou feliz com ela. Mas o que aconteceu, irmão? No segundo sorteio ela estava participando também.
O cara meteu a mão no sorteador lá, tirou um nome. Quando ele abriu o papel, a irmã ganhou o segundo sandeiro. Membro da Igreja da Videira do Rio de Janeiro. Ganhou o segundo sandeiro. Aí você pensa, não, aí o povo explodiu de alegria. Aí as pessoas falam, não, que é isso? Você é muito abençoado. Você acha que é isso que as pessoas falaram? Não, irmão. Qual que era a conversa no banheiro? Eu acho que ela tinha que dar o segundo carro para sortear de novo. Já ganhou um? Sabe, a inveja reinou, irmão. No ambiente. O que era para ser confraternização virou, na verdade, uma guerra. Porque ninguém concordou, não, o nome dela não podia estar lá de novo, ela tinha que ter tirado o nome dela, e não sei o quê, mas a irmã ganhou. Então deixa eu te falar, o favor, ele vai te trazer alguns problemas, porque as pessoas vão ter inveja de você. Pastor, é bom isso? Não, nem sempre. A Daniel custou muito, porque Daniel, ele tinha o favor do rei Dario, e os amigos começaram a tramar. Mas olha que coisa espetacular, extraordinária. Eles sabiam que Daniel temia a Deus, porque todos os dias eles viam Daniel orando na frente da janela ao nosso Deus. E eles falaram, já sei, vamos levar o rei a fazer um decreto proibindo qualquer pessoa aqui do reino de orar a Deus, a não ser orar pelo rei Dario, clamar ao rei Dario. E Dario, constrangido pela honra de todos os outros, que eles falaram, olha rei, o senhor é uma pessoa muito importante, o senhor é aquele que guarda o nosso reino, aquele que supre o nosso reino, vamos fazer um decreto por um mês, em honra ao teu nome. Todo morador desse reino só vai poder clamar ao Senhor, a ti, ó rei, e não a outros deuses. Ele falou, não vou assinar. E lá tinha um decreto que era o seguinte, toda lei assinada pelo rei não podia ser revogada. Não podia, assinou, está feito. E foi isso que fez, que aconteceu. O rei assinou o decreto e durante um mês só podia clamar a Dario. Mas o que Daniel fez? Continuou orando à janela. Aí os invejosos, aqueles que tinham inveja do favor de Daniel, foram lá com seu iPhone 12, fotografaram Daniel orando na janela, publicaram no feed, no history, do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, mandaram no direct do rei, entendeu? Divulgaram em todo o reino que Daniel estava traindo uma ordem do rei. Você já entendeu que não é isso, né, irmão? Não tinha redes sociais naquela época, só para deixar claro. E aí, levaram a informação para o rei. E qual que era a punição para quem orasse a Deus? Para quem orasse a outro que não fosse o rei Dario? Ser lançado na cova dos leões famintos. Os leões estavam há dias sem comer. E o rei, então, não teve o que fazer e teve que trazer essa condenação sobre Daniel. E Daniel, então, ele foi lançado na cova, mas a Bíblia diz que naquela noite, Deus estendeu favor sobre Daniel. Deus estendeu favor, porque Daniel não tinha somente o favor do rei da terra, Daniel tinha favor do rei do céu. Sabe, irmão, você pode ter favor das pessoas aqui da terra, você pode ser cupincha de alguém, você pode, na verdade, ter, sabe, amizade com pessoas importantes, mas melhor do que ter... mas que poderia ser a pior noite da vida dele, de maior provação, mas no fim o Senhor o livrou. E por que Daniel foi livrado no meio da noite? Assim como Abraão, Daniel venceu na noite escura unicamente porque creu no Senhor. Daniel 6:23, projeta para mim, por favor. Daniel 6:23. Então, o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê? Crera no seu Deus.
Daniel foi livrado à noite porque ele creu no seu Deus. Eu quero dizer para você, a noite é o momento onde nós temos mais dificuldade de crer. Porque os pensamentos, sabe, a gente fica buscando alternativa, a gente quer na verdade tentar resolver no nosso braço. Mas o Senhor diz para você, apenas creia em mim. Apenas creia em mim. Quando você estiver passando por essa noite escura, eu estou falando da noite, mas pode ser que a sua noite seja de dia. Né? Talvez a sua noite, o seu momento de escuridão seja de dia. E nessa hora, meu irmão, você, ao invés de ficar tentando compreender o que está passando, simplesmente creia. No meio dos leões, sob ameaça de morte, sofrendo acusações, o livramento do Senhor virá sobre a sua casa. Mesmo que você esteja cercado por leões famintos, ainda assim o Senhor não permitirá que eles lhe causem dano. Enquanto você descansa à noite, o Senhor tirará livramento da morte. Irmão, acredita em mim, essa doença não vai te matar. Sabe, esse problema financeiro não vai te levar à falência. A ameaça que você está sofrendo não vai se concretizar. Essa sentença de fracasso que muitas pessoas falam a seu respeito não vai se cumprir na sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor é por você. Ele é por você, meu irmão. No meio das dificuldades, vá para a cama e durma em paz, porque o nosso Deus trabalha no turno da noite. Quer você creia, quer você não creia, sabe, em algum momento nós vamos passar por situações assim, e enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos a isso, mas a promessa do Senhor é que chegará o dia em que não haverá mais noite. Eu não sei se você sabe disso, mas a noite foi feita por descanso, né? O Senhor fez a noite para nós dormirmos, para nós descansarmos o nosso corpo. Por que no céu não vai ter noite? Primeiro, porque o sol da justiça vai estar lá. E onde tem sol não tem noite, não tem escuridão, não é? Segundo, porque o tempo da noite é por descanso, mas na eternidade nós não precisaremos descansar. Por quê? Porque nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado do Senhor, e nós passaremos a eternidade na presença do Senhor, desfrutando de tudo que Ele tem para nós. Amém, irmãos? Salmo 16, versículo 7 diz assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Talvez você esteja passando por esse tempo de dificuldade, mas sabe, talvez a depressão tenha assaltado seu coração e você não consegue entender o que está acontecendo. Mas nesse tempo de noite sombria, creia, você não está sozinho, descanse, Deus trabalha nesse turno da noite, amém? Mas você deve descansar à noite também, porque à noite vem a provisão, à noite vem livramento, aliás, à noite vem justificação, à noite vem livramento e à noite vem a provisão. A maior parte dos salmos foi escrita por Davi, mas você sabe que tem alguns salmos que não foram escritos por Davi. Tem outros escritores de salmo. E o Salmo 127 foi escrito pelo filho de Davi, Salomão. Veja que coisa poderosa, que revelação poderosa para mim e para você nessa manhã. Salmo 127, versículo 2. Olha lá o que diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto trabalham? Enquanto suam? Não. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Ô irmão, enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando em seu favor. Deus está pensando no jeito de abençoar você. Sabe, Deus está falando, como é que eu posso abençoar ele amanhã? Essa noite eu estou preparando algo grande para ele. Esse ano está começando, eu vou fazer algo poderoso sobre a vida dele. Deus está trabalhando em seu favor. Tem gente que fica pensando, que Deus fica passando a noite pensando nos seus pecados do dia anterior. Não. Não, senhor. Desculpa te desapontar. Talvez você pense que à noite Deus fica contabilizando lá na planilhinha do Excel dele. Deixa eu ver se ele cometeu mais um pecado. Qual pecado que ele cometeu? Fazendo a lista de pecados que você cometeu no dia anterior. Não. Deus usa a noite para pensar no que tanto de bênção que ele vai te dar no dia seguinte. Como é bom pensar isso, irmãos. Como é bom pensar que o nosso Deus fica fazendo conta, não dos nossos pecados, mas do tanto de bênção que Ele quer derramar sobre a nossa vida. Essa é a verdade do Senhor. Sabe, querido, essa revelação é muito poderosa.
Em si mesmo não tem nada de errado em levantar de madrugada. Tem alguma coisa errada em você trabalhar até tarde da noite? Não, tem alguma coisa errada em você comer ali o pão que arduamente você conseguiu? Não, não tem problema nenhum em você fazer isso. Aliás, é bom que você faça, mas creia que tudo que você conquistar não é porque você está trabalhando muito, não é porque você está acordando cedo e dormindo tarde. Não é por isso não, é porque o Senhor tem te abençoado. O segredo está em quê? Em reconhecer a fonte, em saber quem é que tem te abençoado, quem é que tem aberto portas na sua frente. É Ele que vem aplanando o seu caminho. Sabe, queridos, esse pão ganhado penosamente era um jargão, um termo usado naquele tempo. E significa o quê? A pessoa que se esforçou demais, que trabalha muito para conseguir tudo aquilo que ele tem conseguido, com muita ansiedade, com muita preocupação. Tem gente que não consegue dormir, pensando no outro dia de trabalho. O que ele vai fazer para conseguir mais clientes? O que ele vai fazer para conseguir aquilo, para conseguir aquilo, assim, assado. Irmão, deixa eu te falar. Tudo isso você pode fazer, mas no descanso do Senhor. No descanso do Senhor, você pode planejar, você deve fazer isso. Você deve estabelecer estratégias de marketing para a sua empresa. Você deve estabelecer maneiras de cuidar melhor dos seus clientes, sabe, de atender melhor, de pensar no pós-venda. Você pode gastar tempo pensando nessas coisas, mas entenda uma coisa, quem te dá as estratégias, quem te dá os caminhos é o Senhor. Antes de você levantar para planejar essas coisas, ore ao Senhor. Senhor, eu entrego nas suas mãos todos os meus planos, todos os meus projetos. A Bíblia diz que é o Senhor quem dá inteligência e sabedoria para o homem. Sabe, Ele é a fonte. Então, uma vida vivida assim, penosa, é inútil. Essa não é a vida que Deus planejou para você, querido. Nós precisamos descansar o nosso coração, a nossa alma, e dormir no descanso do Senhor. Sabe por quê? Porque a promessa do Pai é que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Algo interessante nesse salmo é que ele foi escrito então por Salomão e não por Davi. E Salomão, quando ele nasceu, não sei se você sabe disso, mas ele não recebeu o nome de Salomão, de primeira. O nome dele foi outro. 2 Samuel capítulo 12, versículo 25. 2 Samuel 12, 25. Olha lá. E por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria se chamar, não é Salomão não, é Gedidias. Gedidias. Você sabe o que significa Davi? Amado. Davi significa amado. Mas sabe o que significa Gedidias? Amado do Senhor. Amado do Senhor. Ou seja, quando Davi teve um filho, Deus falou, Davi é amado, mas Salomão será o meu amado. Sabe, queridos, é necessário que haja um Davi, para dizer que é amado, para vencer os gigantes, como Davi venceu. Mas também é necessário que haja um Gedidias, amados do Senhor, para assim como Salomão, reedificar ou edificar a casa de Deus. Você precisa saber que é amado para vencer os gigantes, mas você precisa saber que você é amado de Deus para edificar a casa dele. Agora nós ficamos sabendo que aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Aos Davis, aos Gedidias, Ele dá enquanto dormem. Isso pode significar que o Senhor dá o sono aos seus amados, de uma forma geral, que eles recebem o sono, o descanso à noite, mas também pode significar que Ele abençoa, que Ele abre portas enquanto eles descansam. O ponto mais importante é que você precisa ter um profundo sentimento de que você é abençoado, de que você é amado. Irmãos, aqueles que são amados, eles aprendem a descansar. Sabe quem não descansa? Sabe quem é que não confia? Quem pensa que pode ser que Deus não o ama tanto quanto ama o outro. Tem gente que pensa assim, nossa, Deus ama demais fulano. Agora eu sou amado, mas acho que Deus tem uns filhos prediletos. Sabe, uma vez eu aprendi uma coisa com o pastor Hermes, e isso ficou marcado no meu coração. Algumas pessoas falam assim, o pastor Hermes tem filho predileto. Aí o pastor Hermes, respondendo com amor, ele disse, não, querido, não é que eu
eu tenho filhos prediletos. É que eu sou predileto de alguns filhos. Entendeu? Não é que eu amo mais um filho do que outro. É que eu sou muito amado. Eu sou muito mais amado por uns filhos do que por outros. E aqueles que muito amam, muito querem estar perto. Mais próximos se achegam. Então, tenha revelação do quanto você é amado. Porque se você tiver revelação do quanto você é amado, você vai ter revelação do quanto perto Deus está de você. E do quanto Ele quer te abençoar, do quanto Ele está disponível para você. Então, creia no amor do Pai. Trabalhe, mas não fique angustiado. Planeje, mas não desgaste demais pensando nisso. Sabe, atraindo para si a responsabilidade. Aprenda a descansar no Senhor. Quando você for para a cama, durma. Porque Deus trabalha no turno da noite. Quando você crê e sabe que é amado, você passa pela noite escura assim, descansando no Senhor. Então descanse à noite, porque à noite vem o livramento, porque à noite vem a justificação, porque à noite vem a provisão. Mas descanse à noite também, porque à noite vem o próprio Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus subiu no monte para orar. E lá de cima ele viu os seus discípulos lutando contra as ondas do mar, porque o vento era contrário. Lembra dessa passagem? Projeta para mim Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. E esse é o último ponto da nossa mensagem. Mateus 14, 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, depois da tarde vem o que, irmãos? Amanhã? Depois da tarde vem a noite. E caindo a tarde, ou seja, estava de noite, e lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, Jesus começou a orar no final da tarde. Já era a quarta vigília da noite. Você sabe como que era dividida a noite deles? Era dividida em 4 vigílias, de 3 horas. Começava às 6 da tarde, ia até a primeira vigília, das 6 às 9. A segunda, das 9 à meia-noite. A terceira, da meia-noite às 3. E a quarta, das 3 às 6. Antes de amanhecer, às 3 da manhã, perto das 3 da manhã, um pouco depois das 3 da manhã, Jesus então, olha lá, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, como? Andando sobre o mar. O que é que estava tirando a paz deles, irmãos? Era o fato de ser noite? Era o fato de estar no mar? Era o fato de estar no barco? Não, açoitado pelas ondas. O que é que estava trazendo medo para os discípulos? As ondas, a água, a agitação do mar. Jesus veio andando sobre o quê? Sobre as águas, sobre as ondas, sobre os problemas. Jesus veio pisando sobre os problemas e andando sobre o mar veio. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo, não temais. E o Espírito Santo declara que era a quarta vigília da noite. O texto diz que ele foi se encontrar com seus discípulos na quarta vigília da noite. Sabe, querido, o que significa isso? Que a quarta vigília era o momento mais sombrio, mais escuro. Sabe, a situação estava no ápice da sua dificuldade. E foi ali, naquele momento, que o Senhor veio até eles. Mas não era só isso. O Senhor também veio até eles de uma maneira que ninguém imagina. Olha, isso aí já tinham entrado no 3º ano de ministério de Jesus. Esses discípulos já tinham visto muitas coisas. Eles já tinham visto um menino ser ressuscitado. Já tinham visto, na verdade, uma mulher ser curada simplesmente por tocar na roupa de Jesus. Já tinham visto Jesus curar paralíticos. Já tinham visto Jesus expulsar demônios. Já tinham visto Jesus curar cego usando lodo, lama.
mas eles nunca tinham visto Jesus andando por sobre as águas. Eles podiam imaginar qualquer coisa, menos que ele viria assim, tanto que eles assustaram. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você que às vezes Jesus vai usar de uma estratégia que você nem imagina para te socorrer na hora da noite. Os discípulos nunca haviam visto Jesus andar sobre as águas. E o Senhor pode fazer algo completamente novo e surpreendente na sua vida. E eu creio que é isso que Ele tem para você nesse ano de 2021. Assim como ano passado nós nunca tínhamos, a nossa geração inteira nunca tinha visto algo tão tenebroso quanto uma pandemia. Sabe, da mesma maneira o Senhor vai nos livrar e vai nos abençoar de uma maneira surpreendente. As pessoas vão ficar assustadas, você vai ficar assustado com a maneira como o Senhor vai, abençoar você. Não vai ser de uma maneira habitual, normal, mas vai ser imprevisível, inexplicável, de maneira que você não vai saber dizer outra coisa a não ser: foi o Senhor. Foi o Senhor que me abriu essa porta, foi o Senhor que me abençoou. Para quê? Para que você sinta segurança. Ele vai dizer o mesmo que ele disse aos seus discípulos: sou eu. Irmãos, essa afirmação é tão poderosa. Tão poderosa. No livro de João, ele diz isso 7 vezes. Eu sou eu. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Sabe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz eu sou, ele está simplesmente afirmando algo que Deus disse lá no Antigo Testamento. Moisés, antes de ir ao faraó, Moisés perguntou: Senhor, e se alguém me perguntar, quem te manda aqui? Deus disse para ele: diga, eu sou, me mandou aqui. Então quando Jesus diz, sou eu, não temam, é como se Deus estivesse dizendo para eles: eu sou toda a provisão que vocês precisam, descansem. Então, no terror da sua tribulação, da sua aflição, simplesmente ouça a voz do Senhor dizendo: sou eu, sou eu, sou eu. Acalma, descansa teu coração, tira toda a aflição, remova todo conflito, porque eu estou com você, eu estou do seu lado. Sabe, irmãos, talvez você não tenha percebido, mas nos momentos mais difíceis, é a hora que nós precisamos mais do Senhor. E são os momentos que nós somos mais tentados a resolver do nosso jeito. Talvez é um diagnóstico de uma enfermidade, talvez é um problema financeiro, um problema na saúde, um problema na família. Mas creia no Senhor, descanse e durma, porque enquanto você dormir, o Senhor vai te dar vitória. Suas noites se tornam como as noites de Daniel, descansando no meio dos leões, porque o Senhor estava com ele. Não tema, acredite em mim, meu irmão, você é muito amado. Você é muito amado. Você é muito amado. Por fim, eu quero dizer algo para você. Deus estabeleceu, instituiu uma ordenança, tanto para Israel, quanto para a igreja. Lá no Antigo Testamento sim, mas agora também. Deus instituiu a noite para ser lembrada, a noite da Páscoa. Lá no Antigo Testamento, lá na última praga dos egípcios, Deus estabeleceu a praga. Foi naquela noite, quando o anjo da morte ia passar pelo Egito, passava, na verdade, para tirar a vida dos primogênitos. Deus estabeleceu que uma ovelha, um carneiro, um cabrito, iria morrer no lugar do povo de Israel, do povo hebreu, do povo de Deus. O sangue estava nos umbrais da porta, e o cordeiro estava assado sobre a mesa. Enquanto os egípcios choravam a morte dos primogênitos, os hebreus comiam churrasco à mesa, porque o sangue os havia livrado. No Novo Testamento nós sabemos que o Senhor Jesus estabeleceu a ceia. Olha que coisa poderosa. Um texto que nós lemos sempre. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor novamente, mas abra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quando foi que o Senhor estabeleceu a Páscoa, a ceia do Senhor? Assim como foi lá no Egito. Olha lá. Porque eu recebi do Senhor o que também os entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo,
que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O Senhor Jesus estava atravessando a noite escura. Ele estava atravessando a noite principal, a mais importante, na noite em que foi traído, na noite em que foi concretizado o plano de traição que ia entregar o Senhor Jesus. Nós devemos partir o pão, irmãos, no momento mais difícil da nossa vida. Está passando por um momento difícil? Pois é, hoje nós vamos partir o pão e vamos beber do cálice. Hoje nós vamos comer do pão e vamos beber do cálice, assim como Jesus fez na noite mais difícil da vida dele. Quando você partir o pão, hoje, agora de manhã, lembre-se que você é amado do Senhor. Aos seus amados Ele dá, enquanto descansam nele. Fique de pé, eu quero declarar sobre a sua vida alguma coisa. A equipe pode subir, a equipe de louvor. Meu amado, eu quero declarar que na noite mais escura da sua vida, na noite mais sombria, mais difícil, você não estará sozinho, mas o Senhor virá ao seu encontro. O mesmo Jesus que se manifestou aos discípulos no meio da tempestade, o mesmo Deus que guardou Daniel ali na cova dos leões, o mesmo Deus que pediu para Abraão sair da tenda e olhar para o céu, para as estrelas, esse mesmo Deus, Ele livrará você das suas tempestades, livrará você dos seus problemas. Você pode dizer, pastor, mas os meus problemas, todos eles foram eu mesmo que causei. Eu mesmo procurei. Como diz, eu procurei sarna para me coçar, pastor. Eu errei, eu falhei. Sabe, eu andei por caminhos errados, eu fiz coisas que desagradam ao Senhor. E agora eu simplesmente estou colhendo as consequências dos meus próprios atos. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Ele te guia a pastos verdejantes, Ele te conduz para as águas de descanso. Mas ainda que você, por escolha própria, por causa dos seus erros, das suas falhas, ande pelo vale da sombra da morte, a promessa do Senhor para você nessa manhã é: nenhum mal te alcançará. O meu cajado e a minha vara te consolam, te guardam. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Talvez você tenha provocado essas coisas, mas na maioria das vezes a crise da noite que atravessamos não são resultados apenas dos nossos atos. A maioria das vezes as tribulações que nós estamos passando tem mais a ver com os fantasmas que o diabo coloca na nossa mente do que com o problema real. Sabe qual que é o maior problema? O problema não é a situação em si. O problema são as coisas que o diabo planta na sua mente nesses momentos. A falta de confiança, a falta de fé, o medo, a culpa, a condenação, tudo isso é obra do diabo. E isso traz muito mais tribulações a você. Irmãos, entenda algo, nós estamos numa guerra espiritual. E essa é uma das razões porque no céu não haverá noite, porque não haverão mais inimigos. O lugar de enfrentarmos os inimigos é aqui, é agora, é hoje. Mas a palavra do Senhor para mim e para você hoje é: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, não tema. A noite vai passar, a noite vai passar, e a alegria virá encontrar você logo pela manhã. A noite é o tempo dos maiores problemas, é a hora da maior angústia. É o momento em que você vai ter dificuldade de acreditar no sol, porque você não estará vendo. É a noite, é quando você fica tateando,
procurando uma saída, uma solução, porque nós somos apegados ao que nós enxergamos, aos que nós vemos, nós somos apegados a quanto nós temos na nossa conta bancária, nós somos apegados ao diagnóstico de que não há enfermidade, nós somos apegados à sensação de paz da nossa casa, à ausência de briga. Mas deixa eu te falar, às vezes a ausência de briga não significa que você está em paz. Não há gritos, não há discussões, não há gestos de violência, mas o coração está amargo. Então a noite está também num lugar onde não há briga. Mas sabe o que eu quero dizer para você? A palavra de Deus diz que Jesus é o sol da justiça. À noite você não o enxerga, você não o vê, mas você precisa crer que Ele virá. Feche seus olhos, feche seus olhos. E assim como de olhos fechados você não consegue enxergar nada, talvez a noite venha sobre você. De olhos fechados você não consegue enxergar, assim como na noite você procura resolver os seus problemas e não consegue. Mas agora abre os seus olhos, porque pela manhã o sol virá trazendo luz, trazendo calor, trazendo cura, trazendo vida, trazendo livramento, trazendo restauração, trazendo prosperidade. O sol da justiça virá sobre a sua casa, o sol da justiça virá sobre a sua vida. A promessa do Senhor é que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã.